Sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar pelas redes sociais. Ela tem enrolado na boca de muitos sacerdotes e magistas da internet. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre ela, mas logo após a nossa intro. Olá, sou Mameto Thaís Rebeque, sacerdotisa do Templo Reino de Exu Morcego, e peço desde já, se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Você já deve ter ouvido essa expressão em alguns lugares por aí, em alguns canais, em outras redes sociais. E essa frase, ela se tornou moda no meio dos magistas, ocultistas e sacerdotes de culto afro, aonde através dessa frase se torna uma blindagem contra as coisas que eles irão dizer ou já disseram em vídeos. Olha só, quando a gente fala sobre eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende, fica uma coisa, primeiramente, muito arrogante, prepotente e até mesmo preconceituosa com pessoas que possam ter algum tipo de dificuldade de compreensão. Quando você é um sacerdote, um magista, uma pessoa que é formadora de opinião, um criador de conteúdo, você precisa entender alguns pontos que sim, muitas vezes as pessoas vão entender o seu conteúdo como elas bem entendem. E isso, infelizmente, é uma coisa impossível de se controlar. Até porque as pessoas elas têm maldade, muitas vezes, no visualizar e compreender aquilo que você está dizendo. Isso é algo fatídico e imutável. Mas quando você fala uma frase dessa, fica muito claro que vem por aí algum tipo de afirmação e até mesmo desinformações ou informações toscas, ou até mesmo destilação de ódio e preconceito. As pessoas que eu vejo falando esse termo normalmente vêm depois trazendo informações falsas, fake news, desinformações também, configurando raiva, ódio, discussão e diferenças entre cultos, criticando o culto do outro, trazendo raiva e rancor contra diferentes vertentes. Então, quando o assunto é sagrado, é espiritualidade e sacerdócio, magista, uma pessoa que está ali às vezes para prestar serviços mágicos de espiritualidade, precisa se entender que muitas vezes nós iremos conversar com pessoas de diferentes classes sociais e entendimentos diferentes. E a nossa forma de se expressar, ela deve ser igualitária, ou pelo menos tentar ser o mais compreensível possível. Porque no mundo de hoje, uma palavra mal direcionada e mal colocada transforma amigos em inimigos, transforma situações muito interessantes, entrevistas, em coisas descontextualizadas. As pessoas elas têm o hábito de fazerem cortes de vídeos longos e soltarem pedaços em redes sociais, o que faz com que as pessoas descontextualizem tudo que foi falado, o que já torna difícil às vezes passar informação. E ainda por cima, as pessoas vêm com toda essa arrogância, ainda afirmar que isso é responsável pelo que fala e não pelo que você entende. Ora, caro seguidor ou seguidora, você que está assistindo esse vídeo hoje, pare e pense, se uma pessoa que é um formador de opinião, uma pessoa que se diz influencer digital e até mesmo um sacerdote que propaga conteúdos espirituais apenas, assim como eu e outros, veja,
querendo ou não, nós estamos formando opiniões e conceitos. Você que me segue hoje e deixa seu like e até mesmo comenta nos meus vídeos, se inscreve no meu canal e me segue em outras redes sociais, você está consumindo aquilo que eu estou colocando na rede social. E você consome isso de forma deliberada, muitas vezes ouvindo o conteúdo, tentando compreender e levando isso até mesmo para um debate, perguntando para mim, levando esse discurso para outras redes sociais e até mesmo interagindo com comentários, concordando ou não concordando com aquilo que foi colocado. Mas tudo isso foi possível porque de alguma forma você conseguiu compreender aquilo, porque você estava realmente com os ouvidos abertos, e não somente o ouvido físico, mas também o ouvido do coração. Quando a gente se dispõe a levar um conteúdo principalmente espiritual e magístico, ocultista para vocês, nós temos que nos fazer compreender. Porque se nós estamos ensinando, de alguma forma somos educadores mágicos, a gente não pode ser responsável apenas pelo que a gente fala. Nós também temos que fazer de tudo para que você que está me assistindo possa compreender o que eu estou falando. Porque se amanhã ou mais tarde você vai reproduzir um conceito meu, se eu vou ensinar, dar um curso, eu preciso ser clara. Eu não posso simplesmente gravar um curso de ervas, por exemplo, de astrologia, de tarô, e ser responsável apenas pelo que eu falo. Eu tenho que ser responsável pelo que os meus alunos entendem. Então vocês percebem o quanto as pessoas elas se tornaram vazias e manipulatórias, o quanto a arrogância e o ego, que eu sempre bato nessa tecla, invadiram a espiritualidade a tal ponto de você ver sacerdotes, magistas, ocultistas baterem nessa frase extremamente egocêntrica: sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Não, irmão, irmã, você é responsável pelo que as pessoas entendem, sim. Porque você, como um sacerdote, sacerdotisa, mestre, ou nome que você quiser se dar, magista, ocultista, bruxa, bruxo, você é responsável, sim, por ensinar aquelas pessoas. Você está fazendo algo chamado educação mágica. Você está passando adiante a magia, a religiosidade, a espiritualidade, e ela deve ser compreensível para todas as pessoas, independente de gênero, classe social e até mesmo etnia. Por isso que nossos vídeos também em outros países podem ser até traduzidos. Então nós somos responsáveis, sim, pelo que as pessoas entendem. Agora, se as pessoas maldosas querem distorcer aquilo que é falado, como eu disse anteriormente, isso já realmente foge da responsabilidade do produtor de conteúdo. Agora, essa frase que é dita com veemência, ela não é sobre pessoas maldosas, ela é sobre pessoas arrogantes. Porque você, que é um magista, um sacerdote que professa esse tipo de filosofia, dá para se imaginar o tipo de conteúdo que você está passando para os seus seguidores. Claramente um conteúdo manipulatório, cheio de verdades absolutas e repleto de fake news, de histórias falsas e até mesmo de informações onde você teima em dizer que é extremamente certo e verdade, sendo que aquilo é professado apenas dentro da sua vertente, mas você insiste em enfiar a goela abaixo dos seus seguidores como verdade absoluta suprema. Então a gente percebe isso como maioria, né? Então 95% das pessoas que usam essa frase são pessoas que enfiam goela abaixo de seus seguidores conteúdos extremamente fora de contexto, que não tem base histórica nenhuma e não tem nenhum tipo de fundamento e não tem uma base. E quando você vai pesquisar, você vê que a pessoa fica brava. Então, quando a gente percebe isso, e você, caro seguidor que está aqui hoje, comece a pensar, comece a entender que muitas vezes esse sou responsável apenas pelo que eu falo, não. Um sacerdote, um líder espiritual, uma pessoa que propõe-se a ir numa rede social para falar a público, ela deve ser o máximo compreensível possível, pois as pessoas que buscam a espiritualidade nem sempre vão ter um conhecimento basilar, ou seja, um conhecimento de base para poder compreender termos muito difíceis e até mesmo fundamentos.
Você tem que ter um mínimo de respeito pelo seu seguidor para que ele possa sim compreender desde o leigo ao intermediário ao avançado. Dizem por aí que uma pessoa que é realmente formada, né, um doutor, ele deve se fazer compreender por uma pessoa até mesmo analfabeta e fazer-se compreender pelos seus próprios pares. Ou seja, a pessoa que realmente fez, né, um curso superior, um doutorado, ela deve se fazer compreender, ela deve saber explicar isso para sua própria avó, bisavó, pessoas mais humildes que possam ter tido uma vida mais difícil, e também saber conversar com os seus pares numa convenção de medicina, né, numa reunião com outros advogados. Então uma pessoa que ela faz uma faculdade, ela não é capaz de explicar o que ela aprendeu para sua própria bisavó, avó ou avô, ou pessoa mais humilde, ela não fez absolutamente nada, ela não aprendeu nada. Ela só é uma pessoa arrogante, colecionadora de títulos. E isso vale para você, sacerdote, sacerdotisa, mestre, magista, ou o nome que você quiser aí se intitular. Se você não tem capacidade de explicar aquilo que você sabe para uma criança, para um idoso, uma pessoa semi-analfabeta, você não é nada. Você é simplesmente mais um ser humano que respira roubando o ar dos outros. Nossa, Mameto, você foi muito grotesca agora, grosseira. Sim, eu fui. Porque aquele que se propõe a ser um sacerdote, ele precisa ter o mínimo da humildade. Enquanto o ego caminhar sobre o cavalo da arrogância, ele nunca poderá abaixar-se para tomar água. Cuidado! Cavalo que não se abaixa para tomar água morre de sede. A humildade, ela faz parte e ela é intrínseca, ela não é forçada. Eu posso ter o meu jeito e que quem me conhece sabe. E quem não me conhece, está me conhecendo agora, eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu sou muito explosiva. E isso faz com que algumas pessoas achem que eu sou grossa, que eu sou ignorante. Mas acredite, vem comigo que eu vou te mostrar que a espiritualidade ela é muito mais leve do que ela parece ser. Sem arrogância, sem oportunismos e sem separatismos. A verdadeira educação, ela não coloca muros, e sim tira eles. E isso vale para o nosso nicho e para qualquer outro. Quando você se propõe a levar conteúdo, você não deve construir barreiras, você deve quebrá-las, você deve construir pontes. Então lembre-se, fujam de pessoas que falam essa frase: sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Lembre-se, um formador de conteúdo como eu é responsável sim pelo que você entende. Um bom sacerdote, um bom líder espiritual, ele sabe o tempo de cada um e entende que, infelizmente, nem todo mundo vai acompanhar da forma que deve ser. E isso deve ser compreendido e aceito por um grande mestre. Vejo você então em outros vídeos e até lá. Axé a todos.